Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Digas Tudo. Lembramos que tudo que será tratado aqui tem um embasamento científico, por mais que a opinião dos participantes também seja expressada. Hoje, no dia 17 de agosto, dia do Patrimônio Histórico Nacional, vamos começar a nossa discussão falando sobre um nordestino de 110 milhões de anos. E pela idade você já sabe que não estamos falando de um ser humano. As melhores datações que a gente tem hoje mostram que o Homo sapiens surgiu entre 400 e 200 mil anos atrás. E muito antes disso, o planeta já era povoado por diversos animais e diversas plantas, né? Na época em que esse cara estava vivo, o maior mamífero que andava por aí não tinha mais do que 30 centímetros, mais ou menos. E citando o Pirula, devia ter uma cara de musaranho. Há 2 meses atrás, em julho deste ano, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, do Museu Nacional da UFRJ e da Universidade Regional do Cariri apresentaram um fóssil de dinossauro que foi descoberto em 2008 no Ceará, mais especificamente na Bacia do Araripe. A publicação na revista do grupo Nature, que identifica a espécie do dinossauro, contribui para preencher algumas das lacunas da história evolutiva desses animais e, de acordo com a paleontóloga Juliana Saião, essa descoberta aponta que parte dessa rica história pode estar no Nordeste do Brasil, colocando mais uma peça para entender esse quebra-cabeça todo. O que eles já conseguiram descobrir sobre esse dinossauro? Ele é parecido com aqueles Velociraptors de Jurassic Park ou ele é um herbívoro? Eu, particularmente, gostei muito dos filmes do Steven Spielberg. De certa forma, eles se parecem mais ou menos. Os dois fazem parte de um mesmo grupo de animais, que são os terópodos, que é um grupo de dinossauros carnívoros e inclui, além desses dois, os tiranossauros, um outro brasileiro, que é o Saturnalia tupiniquim, e até as aves. Uma outra novidade é que ele representa um grupo muito mais antigo que as espécies que a gente conhece de tiranossauros, contribuindo para o estudo do surgimento e do desenvolvimento de um grupo muito mais basal, não necessariamente menos evoluído. É bom explicar que, evolutivamente falando, um animal basal ou primitivo é apenas um animal que surgiu mais cedo na cadeia evolutiva. E sobre os filmes do Spielberg, eu acho, pessoalmente, que seria até anacronismo a gente falar que o filme estava errado. O conhecimento que a gente tem sobre os dinossauros hoje é muito maior do que na época que o filme foi feito, se não me engano na década de 90. Mas é importante a gente ressaltar, por exemplo, que o Velociraptor devia ter uns 40 centímetros, mais ou menos, além de ter o corpo cheio de pena. A humanidade descobriu esse fato das penas dos dinossauros depois dos anos 2000, então não fazia nem sentido na época, e ele devia parecer mais ou menos com um pássaro maiorzinho, um pouco mais diferente do que foi apresentado no filme. E imagina o Tiranossauro Rex, um pássaro do tamanho de um ônibus, apesar dele não voar, né? Correndo atrás de você, eu acho que é até mais bizarro do que o filme. Mas assim, é muito interessante que o filme é muito importante na divulgação científica. Muitos paleontólogos famosos atualmente se inspiraram no filme para as pesquisas que eles realizam hoje em dia, né? É cabuloso, né, a gente pensar num tiranossauro que é uma galinha do tamanho de um ônibus, basicamente. E assim, quando a gente pensa em penas, tem gente que pode pensar, inclusive, que fica meio estranho ou meio bizarro, mas eu acho que ia ser medonho conhecendo um pouco sobre os pássaros do Brasil. Um pouco que eu digo apenas de observação, mas já dá pra gente ter uma noção de que um bicho daquele tamanho, cheio de penas e com a voracidade que ele tem, é muito, muito bizarro. Muito bizarro, mano. Mas eu acho até que a gente pode um dia, no próximo episódio, trazer um assunto sobre o surgimento das penas, porque ainda não é uma coisa muito bem definida o porquê que alguns dinossauros tinham pena, sendo que eles não voavam. Talvez até por briga de território, né, para assustar os outros da mesma espécie ou de outras espécies. Acredita-se hoje que elas eram para display sexual, tipo um pavão. Ele levanta as penas para chamar a atenção das fêmeas. Voltando um pouco a falar sobre a publicação científica, como foi essa descoberta? Eles encontraram o dinossauro inteiro? Eles encontraram o que desse dinossauro? O mais interessante da publicação é que, apesar do material estar compactado e incompleto, somente a pata traseira estava bem preservada.
Eles conseguiram identificar diversas características do animal, já que as principais diferenças entre os animais do grupo Theropoda se encontram justamente nas patas. E também, por causa das semelhanças com outros dinossauros evolutivamente próximos, por exemplo Saturnalia, foi possível estimar o tamanho e o peso no momento da morte do animal, um comprimento de mais ou menos uns 3 metros e pesando cerca de 35 quilos. Olhando de frente para ele, devia bater mais ou menos no peito de uma pessoa adulta, um pouco mais, um pouco menos. Com análises da microestrutura dos ossos, foi possível identificar que era um animal em desenvolvimento, então ele poderia crescer ainda mais, e de acordo com o paleontólogo Rafael Andrade, eles chegaram a essa conclusão analisando os anéis de crescimento que ficaram impressos nos ossos. Os 12 anos de estudo com fóssil para identificar todos esses pontos, identificar qual era a espécie que eles estavam lidando, demonstra a complexidade toda do trabalho dos paleontólogos, porque é muito tempo dedicado ao processo de preparação do material. É um processo complexo que consiste em retirar a rocha que envolve o fóssil, né? Então tem que ser muito bem detalhado, e esses resultados eles são apresentados por meio de diversas técnicas de microscopia, com materiais de extrema precisão para conseguir manipular e analisar o material. Agora, o motivo de termos iniciado esse episódio sobre museus, falando desse belo exemplar de pata de dinossauro, é principalmente o nome dele, Aratasaurus Museo Nacional. Esse belo espécime já estava no Museu Nacional durante o incêndio de 2 anos atrás e recebeu o nome como uma homenagem à instituição. A minha parte preferida do artigo é que o significado do nome do Aratasaurus é justamente do grego saurus, que significa lagarto, ara e ata do tupi significa nascido do fogo. Então, o lagarto nascido do fogo representa a força dessa instituição que, junto com diversos museus e centros de ciências do Brasil, enfrentam um grande descaso da sociedade. E eu ainda gostaria de citar a fala do diretor do museu, Alexander Kellner, sobre a descoberta. A pesquisa desse novo dinossauro, que, diga-se de passagem, se iniciou antes mesmo da tragédia de 2 de setembro de 2018, sintetiza a resiliência da instituição Museu Nacional. Nós não perdemos a capacidade de gerar conhecimento, o que nós fazemos através de parcerias com a que já temos há décadas com a Universidade Regional do Cariri. Inclusive, ficamos muito felizes na iniciativa dos demais autores em prestar esta homenagem à nossa instituição. O Museu Nacional vive. Hoje, o Aratasaurus está exposto no Museu Plácido Cidades Nuvens, em Santana do Cariri, e se algum de vocês estiver passando por lá um dia, considere uma visita, vai valer a pena. Como vocês já perceberam pelo título do episódio e pelas coisas que nós estamos falando, nós vamos falar também sobre o Museu Nacional, que foi inclusive a primeira instituição científica do Brasil. Nos séculos XVI e XVII, o local que hoje está localizado no Museu Nacional e o largo da Quinta da Boa Vista integrava uma fazenda jesuítica dedicada à catequização dos índios brasileiros. Já em 1759, a Ordem dos Jesuítas foi expulsa e a propriedade passou a ser privada. Por volta do ano de 1803, Elias Antônio Lopes, que era o maior traficante de escravos do Rio de Janeiro e provavelmente o homem mais rico da época na cidade, ergueu o casarão em cima da colina na qual se tinha uma boa vista da Baía de Guanabara, o que deu origem ao nome Quinta da Boa Vista. Já em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, e se sediou então no Rio de Janeiro. Nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade muito suja e não tinha construções adequadas aos padrões da família real. Há relatos, inclusive, que pessoas jogavam esgoto nas ruas e que a cidade era perigosa, suja e que tinha um cheiro muito ruim. O Elias devia saber que a nobreza portuguesa, quando chegasse na colônia, ia tomar as melhores casas. Então ele preferiu ceder sua casa para o Dom João VI e receber favores políticos em troca. Até mesmo ele recebeu outra casa por isso, enquanto diversas pessoas foram simplesmente despejadas na rua. E além de nomeações políticas e diversas outras vantagens de ser um puxa-saco do rei. Então, a família real se instalou no Brasil.
De 1810 a 1879, grande parte da história do Brasil foi escrita ali. É o local, inclusive, que Dom Pedro II nasceu. Mas o museu só passou a ter sede na Quinta da Boa Vista no ano de 1892. Antes disso, ele era chamado de Museu Real e foi fundado em 1818, tendo sua primeira sede no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. O decreto de sua fundação dizia: propagar os conhecimentos e os estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de observação e exame, e que podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das artes. Já nessa época, ocorreu a ampliação do largo, com o aterramento dos mangues e a ampliação da casa. Com a independência, ela passou por novas mudanças, adotando também um estilo neoclássico, sendo construído mais um andar. Já em 1869, foi criado o complexo paisagista do Parque da Quinta da Boa Vista. O museu não era aberto ao público como hoje em dia, né? Devia ser quase que uma coleção pessoal do imperador. Quais as áreas que eram estudadas na época? Exatamente. Com a independência, o museu foi renomeado Museu Imperial e Nacional. Inicialmente, ele estudava apenas botânica e zoologia. Em 1838, foi feito um primeiro inventário, no qual constavam 18 mil objetos de acervo. Já em 1863, foi criada a Biblioteca do Museu Nacional e Imperial. Sob o reinado de Pedro II, o museu passou a estudar também antropologia, paleontologia e arqueologia. Foi inclusive que o museu adquiriu a sua grande coleção de artefatos egípcios. Com a República, o museu mudou de nome, agora apenas Museu Nacional, e foi então realocado na antiga residência oficial dos imperadores. Antes da transferência do museu, o prédio também foi sede da primeira Assembleia Nacional da República, responsável pela promulgação da primeira Constituição Brasileira em 1891. Isso tudo para vocês verem a importância do complexo e da instituição. É muito simbólica a transformação da Casa Real em museu. Meio que traz a ideia de que a República iria substituir por completo a estrutura do Brasil Império. E muito interessante perceber a forma que os governantes utilizam dessa percepção para moldar a forma que a gente conta a história. Exatamente. Já a abertura ao público se deu em 1900. Ele recebeu diversas visitas célebres, como Marie Curie e Albert Einstein. Já em 1946, o museu passou a ser administrado pela UFRJ. E em 2018, chegou a ter mais de 20 milhões de objetos em seu acervo, divididos em diversas áreas de conhecimento, além de aulas e pesquisas. Muitos desses itens eram únicos e insubstituíveis, tais como as coleções de objetos indígenas de populações que já estão, inclusive, extintas. O museu sofreu por décadas com problemas de estrutura do prédio. Desde 1958, há registro dos problemas de gestão do museu e dos riscos que o patrimônio histórico estava correndo, sendo citado, inclusive, o risco de incêndio. No ano de 2018, o museu recebeu o menor orçamento durante toda a série histórica. E não é de se surpreender que seja, inclusive, o ano que ocorreu a tragédia. Para o aniversário de 200 anos do museu, que ia ser completado em 2018, estava sendo finalmente preparado um sistema anti-incêndio, que infelizmente não chegou a tempo. No dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional pegou fogo. E grande parte dos seus acervos foi destruída no que pode ser a maior tragédia da história da ciência no Brasil. É muito triste porque, graças ao fascínio de Dom Pedro II pela ciência e pela cultura egípcia, a gente tinha a maior coleção de múmias da América Latina. E além de ser o lar de diversos animais que já estavam extintos, registros únicos, linguísticos e históricos da história do Brasil. E é por isso que ir em museus é importante, tanto para o engrandecimento cultural pessoal, quanto para valorizar o patrimônio histórico nacional. É importante você ir em museus na sua cidade, ir em museus no seu estado e realmente entender o que levou a sociedade ao ponto em que está agora. Os museus, eles trazem para a gente conhecimento sobre biologia, história, geografia, política e das mais diversas ciências. É importante ir em museu.
Um dos artigos que a gente usou de referência e que vai estar na descrição, ele trata justamente sobre a importância dos museus no ensino não formal de ciências. A gente tem que lembrar que o ensino formal é aquele utilizado nas universidades e nas escolas. O informal é aquele que a gente aprende trombando na vida com ele. E o não formal é aquele que, apesar de existir uma estrutura, ele não está vinculado a uma universidade ou a uma escola. Os museus, eles são extremamente importantes para ensinar sobre ciência na prática, trazendo conhecimento para mais perto da pessoa, de modo que ela consiga ver, sentir e às vezes até tocar, tendo uma proximidade muito maior com o conhecimento do que apenas ficar atrás de um livro, uma apostila ou uma tela. Exatamente. Quando a gente tem um contato mais pessoal com a história e com a ciência, faz com que a gente aprenda de uma forma muito diferente e muito mais intensa. É muito diferente você falar que já existiu um animal que era do tamanho de um ônibus e parecido com uma galinha, do que você mostrar os ossos desse animal e realmente fazer uma projeção de como esse animal vivia e como ele se comportava no nosso planeta. A gente vê como que a importância cultural e histórica do museu e diversas instituições no Brasil sofre com um descaso social. Isso é importante a gente lembrar que não é só um descaso político. Se a sociedade fizesse questão do museu, a história seria totalmente diferente. E por mais que todo esse descaso seja evidente, a gente tem que, antes de apontar os culpados, refletir como que a gente cuida do nosso patrimônio e qual o real valor que cada indivíduo dá para nossa história, para nossa cultura. E é interessante também, eu gostaria de trazer o nosso ouvinte para fazer uma reflexão pessoal. Qual foi a primeira vez que você foi em um museu? Você lembra de algum museu que você visitou? Eu acredito que se você já foi em pelo menos um museu, você lembra de pelo menos uma coisa que você viu nesse museu. E é importante porque isso trouxe para você um entendimento diferente daquilo que você conhecia até então. Por exemplo, na primeira vez que eu fui no museu na minha vida, eu vi uma farda de um soldado que foi atingido durante a Segunda Guerra Mundial. E mudou completamente a minha perspectiva de como aqueles soldados lutavam, pois eu pude ver o equipamento que eles usavam, as roupas, o capacete, as armas, inclusive o furo de bala que atingiu esse soldado. Isso trouxe para mim um contato muito mais próximo com o acontecimento da guerra. E como a gente tem esse contato com coisas que aconteceram muito antes do nosso tempo de existência na Terra, a gente consegue ter uma percepção maior daquilo que aconteceu. E conseguimos, inclusive, aprender com museus. Eu sugiro para você que tem muito tempo que não vai num museu, que dedique esse tempo a visitar o museu mais próximo de sua cidade. Um museu importante do estado ou da cidade que você vai visitar. É importante lembrar, nesse finalzinho então, galera, que os museus, eles são parte da nossa cultura. Ele não é só um lugar para você olhar para o passado, ele é um lugar para você aprender e olhar para o futuro. É importantíssimo a gente valorizar a pesquisa, valorizar os centros de ciência e todas as instituições científicas e de pesquisa que existem no Brasil. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de compartilhar nosso conteúdo. Você pode encontrar o Digas Tudo no YouTube, no Spotify e diversas outras plataformas. Se você curtiu o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube também, deixa aquele like e se você estiver em outra plataforma, compartilha. Não se esqueça de visitar o museu mais próximo de você. Visite um museu, vai fazer bem para você.